Lília é de São Paulo, está aqui, vive e trabalha em São Paulo, vizinha. É curadora e pesquisadora, doutoranda em processos e procedimentos artísticos no programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unesp. Ela é mestra, né, em Teoria da Arte Contemporânea pela Goldsmiths University of London, bacharel em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, foi onde a gente se conheceu, né, Lilian? Faz tempo. Diretora da Outra Feira de Arte Contemporânea desde 2013, então o trabalho começou lá em 2013 e está aí resistindo, muito bacana. Curadora do programa de exposições Campo Minado, onde abriga linguagens diversas em um ambiente experimental e criando encontros entre público, obra e artista. Atualmente, a Lília é curadora da Casa do Jasmim de Arte, que é um lugar incrível, uma casa ali nos Jardins Mar. Só a casa já é um espetáculo, né? E aí é um espaço para abrigar a exposição que é incrível. E realiza o projeto de exposição Campo Minado, a Outra Feira de Arte, que a gente vai falar aqui, e é Goldsmith Alumni Ambassador. E a gente vai falar sobre isso, que é muito legal. Sim. Então, Lília, seja super bem-vinda à nossa live. Dá um olá aqui para todo mundo. Oi, Kátia. Oi, todo mundo. Vi aqui os amigos entrando. Ótimo. Nossa, obrigada. Obrigada pelo convite, né? Adoro. Eu fiquei pensando assim, a curadoria, né, e tem a ver com pesquisa, né? E aí a gente tem toda a sua trajetória aqui, né? Fez a graduação, foi fazer mestrado e foi fazer doutorado, agora está fazendo, né, em processos e procedimentos artísticos. E aí meu gancho seria por aí, sabe, Lilian? O processo e procedimentos artísticos. Porque, olha só, tem a pesquisa em arte, né, e a pesquisa sobre arte. Então, a pesquisa em arte é esse lugar, né, a própria pessoa está implicada no método, né, na metodologia, no que ela está fazendo, ela está totalmente ali no meio do campo, né, a pesquisa em arte. E aí é esse lugar da experiência. E o complicado que é isso, né, é uma experiência que se dá no processo. E aí como é que você faz? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo, você tem que refletir e falar sobre, registrar, né, e ter reflexão. Aí é o grande desafio da pesquisa em arte. A pesquisa sobre arte vai para um outro lugar. Né? A coisa já está pronta, né? Eu vou olhar para essa coisa que está pronta e vou fazer, sei lá, analogias, metáforas, olhar um determinado aspecto, eu atualizo ou trago um outro conhecimento. Então, eu gero um conhecimento, né, a partir daquilo que já está pronto. Né? Então, na curadoria, e é aí que eu quero chegar, e você está fazendo um doutorado nessa área, que as pessoas não sabem, eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre isso. O curador está exatamente nesses dois lugares, porque, né, tem essa coisa de acompanhar o processo dos artistas e também falar sobre aquilo que já está pronto e tecer aí uma costura. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como é que foi isso, essa tua coisa da tua formação em artes e chegar nesse momento de você falar, ok, curadoria faz sentido, eu já fiz graduação em arte, já fiz isso. Como é que foi esse percurso? Olha, começou ainda antes, né? A gente estava falando aí das artes visuais, né? Do apresentar-se, e daí eu fui lá para o começo, lá em 2000, que eu fiz faculdade de cinema. Eu estudei, então, teoria da comunicação na FAP, era bem forte, eram 3 semestres, acho, de teoria da comunicação, depois ainda teoria da comunicação comparada, e o quanto que deu um boom, assim, a gente dependia de equipamentos, os equipamentos precisavam, né, de bateria ou estar perto de uma tomada, e agora a gente está aqui, em casa, com um celular, que é super prático, apertou, ligou, e a gente está fazendo um programa de TV, assim, né, com não deixa de audiência, né, o que mais está próximo para mim, assim, de um programa de TV. Então, o pulo que deu nisso, né, daí de cinema, fui Então, daí ali em cinema, na verdade, agora eu refletindo, eu aprendi sobre produção, que é o que eu uso, e eu aprendi, inclusive, que eu gostava muito de direção de arte, direção geral, né? Direção que eu acho que eu uso bastante na hora que eu estou fazendo a curadoria. Nesse sentido de olhar tudo, olhar para tudo. Né? Claro que eu tenho os meus recursos, né? Então, embora eu tem ali também a expografia, tem o mapa, tem a comunicação visual, tem a luz, tem tudo isso, mas eu vou dentro dos meus recursos, né? E daí, na direção de cinema, tem isso também. Você tem que saber um pouco de cada, você tem que saber um pouco da função de cada um. E acho que isso daí faz parte também do meu processo de olhar para
para todos, inclusive olhar para as dificuldades que o artista tem na hora da exposição. Pode ser uma dificuldade, já que a gente está aqui no mentoria sistêmica, né? Pode ser uma dificuldade de se expor, de falar, Sim, de mostrar o trabalho, sim, né? Todas essas sim. Dinâmicas ocultas, que eu chamo. de saber se o trabalho já está pronto, de saber se esse é o melhor Sim, lugar, todas essas coisas sim, estão envolvidas também, que a gente tem sim, que, eu e o artista, a gente vai manejando ali, às vezes até de uma forma subliminar, né? Não está tão sim, explicitamente sim, conversado, mas está também. sim. Então, o percurso veio aí um pouco, na verdade, eu consegui depois amarrar conhecimento de cinema, fiz artes visuais, então, Você até fez a porque. pesquisa em arte, né? Aí você viu o que que era, né? E eu Isso, acho né? Ir assim, para um ateliê, ter que escrever é, sobre um texto, enquanto você está é. fazendo a obra, né? E, Desse lugar da experiência mesmo, né? e o meu doutorado também continua tendo essa parte, né, de escrever sobre curadoria enquanto curadora, né, analisando o próprio trabalho de curadoria enquanto está sendo feito ainda por cima, né? Eu acho que eu estou assim num começo, né? Eu estou num Sim. começo. E é interessante, né? Porque você fica nesse lugar, assim, da pesquisa em arte e uma pesquisa sobre um determinado assunto que é da arte, né? A É, curadoria já tem muitas coisas já escritas e faladas, né? Mas essa coisa da experimentação e criação em movimento enquanto está curando é uma pesquisa em arte. Então, você está nesses dois lugares, né? sim, É a pesquisa em arte e também sobre arte. Você se sim. debruça sobre coisas de curadorias que já foram ditas e faladas, né? E você tira dali, já tem um terreno andado, vamos pensar assim, né? Já tem uma construção Uhum. de conhecimento, e aí você traz esse novo, né? Dessa outra perspectiva, né? E aí é interessante pensar a curadoria dessa perspectiva da experiência, né? E da criação também, porque muitas vezes, acho que a ideia que as pessoas têm é que a curadoria é algo que se vem de cima para baixo. É uma imposição diante dos artistas, né? E se a gente pensar, né, o exercício da curadoria como um exercício de relacionamento, né, das trocas de experiência, para mim curadoria sempre foi relacionamento. Então, assim, é experiência, mas acho que a palavra-chave é relacionamento. E aí, relacionamento, né, em vários lugares, né? E aí, quando você traz, poxa, foi bacana eu Uhum. ter feito cinema, que me deu a possibilidade, né, de eu pensar a produção em arte, de pensar o espaço, de pensar, sei lá, a luz. Ah, não tem o soquete ali perto para instalar, puxa fio. Então, assim, né, o curador, as pessoas acham que é só selecionar o trabalho e colocar, Uhum. né? E aí não. Essas são, então é pra gente morrer de rir e rolar no chão, né? Porque fica essa coisa assim meio endeusada, né? O curador tem esse Uhum. poder todo, ele que decide. Não, né? Ele está nesse lugar das relações, as relações que estão para o mundo externo, que é isso, a exposição está montada e é vista por todos, mas tem todo um backstage que ninguém vê. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal que está aqui na live, saber como que é, né, essas várias coisas que estão ali dentro da curadoria, que não é simplesmente escrever um texto de parede, botar um banco de trabalho na parede Sim. e achar que acabou ali, entendeu? Olha, nossa sua fala aí, eu selecionei até uns 4 assuntos. Eu vou até voltar um pouquinho lá na pesquisa, né? Que é o seguinte: tem sim uma pesquisa em curadoria que está sendo feita sobre as curadorias de agora, né? Inclusive, daí eu tenho que saber delas também, tendo Sim, meus recursos de tempo possíveis sempre, né? Mas, por sim, exemplo, eu quero saber o que tem justamente para não fazer isso. Eu quero eu quero talvez uma ambição aí, né, de querer me diferenciar, me destacar, até para não competir com as sim, instituições que estão sim, com trabalhos voltados. Bom, os temas de curadoria, eles vêm bastante das ciências sociais, né, antropologia, sim, sociologia, né? Acho que até sim, mais do que filosofia no momento, arriscaria dizer. Então tem muito no momento, faz uns anos já, né? Sobre o feminismo, o decolonial e algum um outro tema aqui que me fugiu. E eu quero sim, justamente fazer uma coisa diferente, o quê? Não me apegando a esses temas, né? sim, Na verdade, sim, trabalhando com artistas que eu tenho afinidade no trabalho
que o meu lado, assim, eu acho que eu gostei muito da Bienal que mais me chamou a atenção com o tema foi a Como Viver Junto, de 2006, da Sim, Lisete sim, sim, Lanhado, né? Que ela falava de sim. coexistência, coexistir, existir com as diferenças, como viver junto. Né? E Como daí viver junto. eu fui estudar filosofia e também me encontrei no existencialismo e juntei com a Certo. Elliot Sica. Então, relacionamento tem tudo a Campo da ver experiência, né? Campo da com a experiência e experiência. relacionamento. Então, junta Sim, corpo, ambiente, né? Subjetividades. sim, E aí que total. criam, Isso. né, essa troca, né, da relação do corpo com o ambiente e os É, objetos, né, porque aí você tem que ter, de certa maneira, a obra, quando a obra não é o próprio corpo, mas tudo bem, é. falando aqui no sentido maior, nessa... E aí, olha o que é interessante, né, você está falando aqui, né, lembrei um pouco do John Dewey, né, que ele vai falar da experiência estética, que está exatamente nesse lugar, né? Nesse lugar da experiência, né? Do conhecimento, né? Ele faz lá um tripé, não lembro agora direitinho, mas que Uhum. veio agora, né? Dessa experiência, né? E aí, olha que interessante, o curador, né? Ele é um provocador também de subjetividades e de experiências. E a gente vai falar experiência estética quando é aquela experiência que nos atravessa. Porque, assim, as coisas acontecem aqui, ó. O mundo está acontecendo, mas Uhum. as coisas simplesmente acontecem. Agora, quando esse algo que está aqui na frente acontece e me afeta e me atravessa, aí eu tenho uma experiência vivida. E eu não posso, como é que fala? Ela é minha, né? Ela é minha, ela vai fazer parte da minha subjetividade. O artefato que provocou isso eu até posso fazer. Então, eu posso sim criar a exposição, né? Uhum. Que pode, né, disparar essas experiências, né? E essa experiência estética mesmo, né? O fruidor, enquanto ele vai viver essa experiência estética. Então, a experiência estética não é só daquele que faz, mas é daquele também que tem a fruição daquilo que está lá. E aí, nesse sentido, olha que legal, o curador fica nesse... Vamos pensar assim, ele é quase o cano, né? Que traz as coisas que estão aqui, e por meio dele, né, as pessoas têm a possibilidade, né, de ter uma experiência estética, né, a partir daquilo que o curador... Então, eu acho muito bonito quando a gente começa a olhar desse jeito, o trabalho de curadoria, que sai daquele lugar muito egóico, endesado que as pessoas têm, né, dos curadores, pô, tem milhões de tipos de curadores, mas sai um Sim. pouco desse lugar, né? E aí, claro, até estava fazendo esse exercício, né, antes de você chegar, dos diversos tipos de curadorias, né, que você pode fazer, Hum. ó, curadorias para vendas, é específico para venda, você pode fazer uma curadoria temática, uma curadoria experimental, curadorias abertas, tipo, sei lá o que vai acontecer, curadorias por nicho, né, por nicho Uhum. das Sim. coisas, né, e aí né, da perspectiva da pesquisa do curador, né? O que ele está ali olhando para esse momento, né? O que ele quer trazer de construção de relacionamentos. E aí faz, né? Sim, tem realmente, eu estou até tentando mapear mais claramente, assim, porque tem diferença entre curador, daí tem o curador adjunto, daí tem o diretor de curadoria, tem uma hierarquia, né? E dentro dessa hierarquia de uma estrutura, tem também, né, diferentes, realmente, segmentos, né? Tem o curador que vai ser específico de uma mídia, por exemplo, né? Sim, E tem o curador que trabalha para dentro de uma galeria, tem o curador que é institucional, que daí ele tem que fazer alguma coisa que está dentro, junto com o acervo, né? Junto ao acervo. ou mesmo que não seja com acervo, mas ele tem que. Talvez ele não vá poder ter a liberdade de fazer alguma coisa tão experimental. Estou falando, por exemplo, de um Sim, curador de uma Bienal, né? Ele tem Bienal de sim, Veneza, Documenta de Castro, tem uma responsabilidade aí com, com o que a sim, instituição sim. quer passar e Aí tudo são histórico. alinhamentos, né? É, São alinhamentos, né? sim, Qual que é vamos ver, a linha de pensamento que está por trás ali daquela instituição, daquele lugar. E aí o curador vem, se essa relação acontece, ele sim, permanece e é. tem, né? E aí é interessante quando você fala assim, eu vou... pelo amor de Deus.
Eu Ai, preciso, a ó, Áurea falou uma é, frase ótima. cadê? Sim, a hierarquia é justamente o sistema que nos leva, é um sistema que nos leva ao sistema. É, na ordem, né? Então, se eu estou dentro de uma instituição, claro que eu tenho que, né? Qual é o meu lugar e a dinâmica de lugar? Qual é o meu lugar Uhum. dentro desse projeto e dentro deste lugar? E aí, ok, tá tudo certo, ninguém briga com ninguém. Agora, se eu já chego, né, querendo fazer outras coisas, e é interessante que você trouxe uma fala assim, nossa, eu estou olhando para todo mundo para não fazer igual. Né? Uhum. Então, na verdade, sistemicamente, como você faria? Eu olho para todos e vou honrar todos, né? Que por meio deles, por todos esses aprendizados, Que eu eu hoje tenho a amo, sim. possibilidade de fazer Aham. diferente. Que Não legal. é de. Então, isso fica mais leve e você, nesse lugar, né, de olhar. A gente fala honrando, mas assim, olhar tipo, ok, que bacana que fizeram tudo isso, né? Então, quando você faz isso, Uhum. você consegue olhar para trás e aí você pode e tem o direito de receber a força de todos os curadores que antes vieram. Se você bate o pé e fala, não, 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 isso não vou fazer diferente, não, não quero fazer isso, você perde a força, Lília, isso é Que sistêmico. legal, que É muito ótimo, bonito, isso é um Kátia. Ó, eu já, ensinamento sistêmico. é, já tô numa sessão, olha lá. Ah, num encontro sistêmico. Sim, e é É... ótimo porque assim, na verdade, a minha parte da pesquisa do doutorado, né, tem uma parte que é sobre as minhas curadorias, que agora eu até vou ter que dar um up aí a mais, que entrou um novo tipo de curadoria aqui na minha vida ano passado, né, na Casa Sim, Jasmim. sim, Mas aí tem uma outra parte, a metade dele é sobre curadoria da Bienal, do documento de Castelo da Bienal de Veneza, que assim, realmente eu admiro essas pessoas, né? Eu admiro. sim. Mas eu não tô no lugar deles e eu quero fazer diferente. E eu me É, aí sinto eu posso livre. fazer diferente, entendeu? Aí eu posso fazer de um ponto de leveza, eu posso fazer diferente, porque eu Uhum, aprendo com todos eles e aí eu sigo. E isso, gente, para quem está aqui assistindo, é para tudo. Então, diante de nós, né, eu olho para o meu próximo professor e falo, que legal, mas eu sei que atrás de mim eu tive vários outros professores. E esses professores, gente, são todos aqueles que passaram por uhum. mim, ou não diretamente, mas trouxe algum ensinamento, trouxe alguma história, né? Então, eu olho, então, e aí eu vejo quem são os meus professores que estão mais próximos nesse momento e aqueles que são de muito tempo atrás, né? Então, uma leitura de uma curadoria de um, sei lá, de uma exposição de 1800, ok, tem lá um professor que está te ensinando, trazendo até hoje, né? E a gente leva isso para todas as nossas áreas de ação no mundo. Isso num campo externo, né? Campo mais interno, os nossos primeiros, né, professores, papai e mamãe, mas isso é toda uma outra live, né? Então a gente olha e fala, ok. Quando eu falo ok, e aí eu recebo toda essa força que vem deles, e aí eu sigo, e sim, eu posso fazer diferente. E aliás, o nosso sistema, de cada um de nós, todos vocês estão aqui assistindo a live, o sistema quer que a gente faça diferente, mas fazer diferente não no ponto de birra e reivindicação e julgamento do que foi feito antes. O sistema quer que a gente faça diferente, porque justamente a gente vai fazer um novo. É só por isso. A gente vai trazer uma informação nova para o nosso sistema, tanto pessoal, tanto familiar, tanto coletivo, dentro da universidade, dentro de um campo maior, né? Então, sim, o sistema quer que a gente faça isso, né? E aí, se eu faço desse ponto bacana, nossa, tem muita força isso, né? E aí faz o dever de casa, eu vou estudar, né? Tá aí, mestrado, Uhum, doutorado, e dá uma sim. trabalheira, porque não tem download divino, né? Não vou ficar É, sentada aqui e vai ainda, vir a que pena. centelha mágica, vai vir uma centelha mágica e aí eu vou saber tudo, né? Eu tô Maravilhoso, aguardando. né? Tipo Eu tô, Matrix, né? sim. Dá o Eu download aí que Eu tô vambora, né? aguardando a época que vai ter um chipzinho que a gente encosta em algum lugar e li 100 artigos ao mesmo tempo, oba. Oba, é o sonho, é o sonho. Olha só. Outra coisa também que eu trouxe. Bom, então a gente falou de curadoria como relacionamento, Uhum, entrou aqui uma história sistêmica também, tudo certo. O curador como disparador de experiência estética, né? Tanto, uhum, né, para o fruidor e para aquele que está lá, que eu acho que isso a gente tem que pensar. E aí tem uma outra coisa que é interessante, que eu fiquei pensando quando eu te convidei, que é assim, que o curador, quando ele se propõe, né, fazer o artista também, né, o curador, o artista, todo mundo está envolvido com criação, né, ele se coloca um problema, mas é um falso problema, porque é um problema inventado. Olha que legal. uhum.
não tem uma solução para aquele problema. Então, assim, não tem uma solução que vai ser aplicada sempre. Então, assim, ele se coloca uma questão, né? Tá bom, vou fazer uma curadoria sobre tal tema. Ó. É um problema inventado, né? Ele vai ter dor de cabeça sobre aquilo, porque ele quer, né? E aí Uhum. ele vai construir, tal qual um artista, né? O método e a metodologia para aquele negócio acontecer. E aí, nesse percurso, vem tudo aquilo que você já falou, as relações com as várias áreas para aquilo acontecer, né? O acompanhar o artista, a parte de pré-produção, pós-produção, produção, né? E até a coisa que colocam, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Do falso problema, né? E o quanto que a gente é apaixonado por falsos problemas. A vidinha está É, muito boa, aí eu resolvi fazer eu uma acho que. exposição lá na Aham. casa do Jasmim sobre tchau. Aí Sim. começa, dispara. Então, da onde disparam as ideias? Vamos lá. Tá. É, tem duas coisas. Tem esse falso problema aí que eu entendi, que é o que eu adoro, mas tem um outro real problema, né? Um real problema é como como ter o meu lugar ao sol Sim, nas artes, e sim, daí então surgiu lá até processo na verdade a caminhada, né? Como é que cheguei aqui, assim, foi de sim, ver lá atrás a dificuldade de você expor, porque sim, eu né, lá saindo da Belas Artes, assim, eu passei num edital em Joinville, daí eu tinha que levar meu trabalho. sim, Daí eu tinha que montar, sim, sim, sim. era eu e o diretor do museu, o Franzói, ótimo, Carlos Franzói, adoro ele. Então éramos nós dois ali montando, e depois eu tinha que ir lá buscar os trabalhos, né? Daí eu consegui até juntar e expor em Criciúma, então eu peguei de Joinville e levei para Criciúma, depois voltei para Criciúma para voltar para. Mas só que daí foi assim, falei, gente, mas vai demorar demais, porque eu tenho que fazer toda essa viagem para A outro logística. lugar. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro para vir um retorno? Como é que eu vou ser conhecida em Joinville? Como é que eu vou convidar alguém para ir ver a minha exposição em Joinville se eu Sim, não sim, conheço as pessoas de lá, né? Porque aqui em São sim, Paulo eu não consegui, eu consegui lá, então eu fui lá. Daí eu falei, gente, não é possível, peraí, dá tanto trabalho que eu consigo fazer isso sem edital. Daí que eu sim. comecei a fazer as exposições. Então eu falei, bom, se eu quero participar de uma exposição, então eu vou fazer a exposição. Claro que é Ai, que outro, demais. é fora do Ótimo. sistema, né? Mas eu falei, peraí, qual que é o Sim, objetivo? É isso. Então vamos lá. sim. Vamos lá, galera. E Vamos comecei a fazer, começar. então, vamos começar. Comecei a fazer as É. exposições em 2013, Campo Minado. Que Sim, agora eu tô fazendo na Unesp, né? Aquela que eu sim, te convidei, a gente fez lá. sim, foi Antes incrível. foi incrível, né? Foi muito linda mesmo, muito. Foi bem legal. E daí eles me dão o espaço lá anualmente e espero deixar o Campo Minado ali, que o Campo Sim. Minado então é uma experiência artística que eu tenho sempre artistas que já participaram e É artistas enorme. novos, né? Sim, E daí até porque eu gostaria que esses artistas fizessem uma rede entre si, realmente, né? Uns acabam se sim, conhecendo, ficam sim, amigos tal, e fazem projetos juntos. sim, Ok, então tem o Campo Minado que veio desse problema real de eu quero expor. E eu e sim, mais outras pessoas estávamos sem lugar para expor. Então vamos, ok, sim, lugar real. Lugar real. sim. Isso é bacana, Lilia. Eu não sabia dessa história, porque assim, é de uma história boa, porque eu ouço muito assim, quando vem, né? O pessoal tá começando. Ai, meu Deus, é só reclama, né? Aí é aquela Uhum. vítima fatal. Ai, não tem lugar para expor. Meu, dá seus pulos, começa a Sim, construir a tua rede, né? Então, é de sim. uma perspectiva muito madura sua, né? De assim, ok, Uhum. então eu vou criar recursos, né? Do jeito que dá, para Do jeito que dá. começar a fazer essa caminhada. Poxa, desde 2013 é uma caminhada que está se consolidando, e aí é essa construção deste seu lugar, né? De você. Sim. É um nicho, você está, na verdade, nichando, achando o seu lugar, criando recursos dentro de uma postura adulta, Uhum. autorresponsável, e não da criança. Eu falo muito isso, né? Da criança que fica no volante lá. Imagina, você vai botar o seu projeto de vida na mão da criança birrenta que está reivindicando algo. Não rola. Uhum. Então, não, eu tomo para mim, né, as rédeas do que eu quero fazer e começo a construir
a minha rede, né, de relações e para também meus projetos acontecerem, né? E aí tem Sim. a outra feira também, que é o outro projeto, Também o Campo Minado. veio o desdobramento do Campo Minado, né? Porque o Campo Minado a gente faz sem recursos, né? Eu falei, gente, mas e aí, como é que faz para gerar dinheiro? Sim, Quero claro, óbvio. profissionalizar isso, né? Sim, Daí a Áurea, que está aqui, inclusive, virou tô para mim um vendo dia e aqui. falou, a Áurea Denise, virou e falou, por que que você não faz uma feira? Eu falei, ué, Sim, por que que não faz você? Da onde que ela tirou isso? claro. Ela falou, porque eu não tenho público, você tem. Eu falei, nossa, então tá bom, né? Era a época que tinha um boom, né? A Adriana Stoff também, que tá aqui, ela Sim, Adriana. me incentivou muito. Ela tinha uma pesquisa já de feiras, ela foi me falando, olha, tem essa, tem essa, tem essa. Não necessariamente de arte, não necessariamente a Feiras, SP formato Arte, feira, né? né? Formato de Sim, feiras. a itinerante, tinha uma outra manual, e, né, que não necessariamente são de arte, mas fui então nesses, vendo como é que isso funcionava tal. E daí que surgiu então de um problema ainda real, né? A outra Sim, feira. Então sim. são já duas curadorias diferentes, né? A outra feira tem a parte que é o edital. Então vem gente de outro estado Olha participar, que que eu legal, que não legal. conheço, Adriana tá né? aqui, ó. Bora, Adriana Stoff, bora. Então, vem gente que eu realmente não, né? Alguém viu no meu Instagram, porque eu fiz o anúncio, que mandou por colega, que mandou por amigo. E Fica aí assim. começou. E Sim, daí a outra feira realmente vem gente que eu não tinha contato, né? O Campo Minado tem as pessoas começou assim, né? que entram Mais novas, são próximo. as que, assim, que os meus já artistas que eu já trabalho me indicam. Né? Falar, Sim, porque você não sim, chama tal, esse tema chama tal, tal, eu vou conhecendo assim. A outra feira vem sim. gente, então, que eu não conheço. E daí esse terceiro, agora, projeto que está acontecendo na Casa do Jasmim, que já Sim. tem essa preocupação de ter esse espaço na arte mantendo, né? Tem que Sim, até entrando no mercado mesmo, fazendo parte agora sim, do mercado, né? Tendo a sim, curadoria, que é muito dá um contexto, né? Da sim, mostra, eu acredito, né? Eu quero isso, sim, sim, mostrar a importância da arte, mostrar a importância desses artistas, dessas obras e o quanto que você também tem uma importância, você que está visitando, né? Você é importante e de sim. fazer parte disso daqui. Se acontece a venda, eu fico muito feliz. Ai, sempre É o que a rola, gente né? E aí, assim, num momento difícil, né? A gente sabe que a gente está atravessando um momento super. Já era complicado, tá cada vez. Ficou bem complicado nesses 2 últimos anos, e ainda assim se fez, que eu fui lá, Uhum, visitei tudo, né? sim. Então, assim, guerreira, né? Mas não precisa ser heroína, né? Porque também fica pesado, né? Então a gente pode ter os nossos Aham. empreendimentos, mas tem que ser num ponto de leveza. E aí, olha que Uhum. bonito, eu sempre falo para as pessoas, gente, ninguém dá um passo, sabe? Ninguém sai né, como é que fala? Vamos pensar assim, do showzinho no boteco para encher o Maracanã, tipo Rock in Rio de uma hora para outra. E é É. sempre esse negócio, você dá um passo, olha para trás, Sim. ok, aprendi, veste a sandalinha da humildade, eu sempre falo isso. Veste a cidadania na umidade no próximo degrau, porque você vai ter que ter um montão, e você naquele degrau você é meio café com leite, mas você já tem esse lastro. Então, a gente vai conquistando. O que não pode Sim. estar aqui, né? E ter. É porque assim, onde que dá a frustração? É você ter as expectativas mal dimensionadas. Né? Então a pessoa fala, eu nunca vendo. Ah, ok, você fez algum movimento, né, para vender, para expor, para mostrar um trabalho, para organizar uma mini mostra, faz uma mini mostra, sei lá, começa na garagem de casa, Uhum. faz nos parentes, entendeu? Sei lá, vai criando um jeito e Sim. vai fazendo as conexões, né? E aí, pelo amor Uhum. de Deus, pessoas, se relacionem com as outras pessoas, porque é isso, né? A vida é relacionamento, não só Sim. curadoria, né? Então, se a gente não sai e se mostra, olha, eu estou aqui, eu quero ser vista, quero ser olhada, de um ponto bacana, não daquele ponto de preencher lacuna, né, do coração, né? Se eu estou querendo preencher lacuna do meu coração com trabalhos para querer ser vista, você está no lugar errado, né? Então você transborda,
Aquilo que sobra, ok, então você vai ser visto por aquilo que transborda, mas não por aquilo que falta, né? Isso é bem Nossa, bonito. é tudo isso. E daí, voltando lá ao problema que não existe. Da Inclusive, eu adoro. curadoria, da curadoria, porque você põe uma questão e vai atrás para, né, É, construir toda aquela exposição, né? O é, problema que existe da grana todos nós sabemos, mas eu estou falando assim, eu é. vou fazer sobre qual tema, né? Esse é um É. problema que a gente levanta. Sim, o tema, inclusive, acho que vem do estudo acadêmico, mas afinal de contas, quando a gente se dispõe a fazer um curso, vem o que o professor fala, e você tem que você vai fazer aula com vários professores, que às vezes o professor é até incrível, mas você não consegue colocar aquilo ali na sua vida ainda, né? Sim, Mas daí o problema, né, que não existe, mas que eu adotei vem também desse lugar da arte do contato que eu tenho com os outros artistas e comigo. Quando eu tenho um sim, contato com as artes, eu tenho contato comigo, né? E eu acho que o que sim, falta e que eu posso contribuir para a sociedade também é a conscientização. Então, sim, você estar consciente, como é que funciona essa consciência, como é que funciona você estar consciente, que tem a ver sim, com o Sartre, existencialismo, e com sim, o Hélio, né? Os dois têm coisas em comum aí. Como é que sim, faz para você estar consciente de você? Para você ser sim, você, não ser sim, os outros repetido. E, então, tudo sim, isso tá sendo o meu tema que eu acho sim, que eu conquistei ele principalmente pensando, né, no doutorado, no trabalho na Unesp. Porque antes no sim, Campo Minado, eu olhando agora para trás, eu ainda estava muito assim de gerente, né? sim, Gerenciando. Fui aos poucos montando discretamente o tema. E sim, agora eu estou mais firme, pegando um tema que acho que cabe bastante. Que ele é amplo também, cabe bastante coisa dentro dessa sim, conscientização. Eu posso estar com uma sala de trabalho sobre cenário, sobre ambiente, sobre planeta sim, Terra, e né, o sim, artista está falando daquilo, mas também entra esse tema. Então, eu acho que o tema que não, que não existe é o existencialismo, é como é que a gente existe, sim, e sim. acho que o que eu, no momento, estou mais pensando assim, em querer passar para as pessoas é como é que você monta a sua identidade. Sim. Como é E é que uma você. construção, né? E aí você entra nesse Construção lugar da construção, né? Tô vendo aqui. Da construção, né? que a Porque gente tá nós somos no muitos, né? Nós somos muitos, né, Lindona? Então, nós somos bilhões. muitos, né? Nós somos Ah, sim, bilhões. bilhões de Nós pessoas e somos nós somos bilhões de pessoas, fragmentados. Nós também né? somos Nem fragmentados. fragmentado, a gente é esse conjuntão de coisas que se Uhum, relacionam, né? Então, tem em mim várias histórias, aquelas que são minhas, e de todas aquelas que vieram antes, e de todas as pessoas que eu me relaciono no dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu aqui, uhum, falando aqui com você, eu já sou uma outra Kátia. E a gente usa, né? Hoje a gente não usa mais essa palavra da identidade como algo fechado, que antigamente tinha, né? A minha uhum. identidade. Cara, a identidade é uma construção 24 horas. Você está dormindo, você está sonhando, está mudando. E aí Sim, tem essa coisa das constelações dos eus, né? Hoje em dia falo assim, né? que Estou dizendo, lindo. ó, é constelação de eu, porque eu não sou nada sozinha, eu sou um conjunto de relações. Então eu me faço e vou me atualizando todo santo dia. O que fica um pouco mais cristalizado, e talvez aí para você pensar um pouco, são as minhas crenças. As crenças nos cristalizam e paralisam, né? Mas as identidades vão indo e a gente vai construindo as nossas identidades nessas crenças. Então, quanto mais eu tenho uma amplitude para ver para vários lugares e ver com diferentes óculos, vamos pensar assim, vários assuntos, várias coisas, a experiência vivida mesmo, né? É mais fácil para mim, vamos pensar assim, né? Eu trafegar, né? Eu transitar, vamos pensar assim, né? E experimentar, né? Várias Lilians que estão já aí, mas eu consigo experimentar um pouco de leveza. Senão eu Uhum. cristalizo numa identidade Lilian, entendeu? Aí a Lília é curadora que só faz organização. Ok, não, peraí, mas por que a Lília também não pode se arriscar e começar a pôr tema? Então você está se Sim, despedindo daquela Lília, que ela vai continuar, porque ela vai ter que continuar organizando, mas e sim. começa a autorizar essa nova ilha, a Lília, né, a poder sim, eu também posso. Mas você percebe que é um degrau, né? Você saiu daqui e foi para cá,
Eu entendi. Então, Sim. aqui, não, eu sou só organizadora, gente, eu não vou assumir. Ainda está tudo muito novo Uhum, para mim. Aí eu uhum. crio uma musculatura, né, emocional, eu crio uma musculatura sistêmica, eu crio uma musculatura profissional mesmo de lidar com a coisa, e aí eu dou o próximo passo. E aí eu dou o próximo passo e já estou na terceira versão de projeto. E se colocando no Uhum. mundo, vai ter a quarta, a quinta, sei lá onde vai dar isso, né? Porque é para a vida. Sim, E criando recursos, né? Porque, né, nenhum projeto pode custar a vida de uma pessoa. Não tem como você ficar fazendo um projeto o resto da vida e sem comer, gente, e pagar conta, né? uhum. Tapinha nas costas é ótimo, mas chega uma hora que não dá, né? A gente cresce, a gente precisa pagar conta, precisa viver, né? E Sim. não tem problema algum com isso, né? Então eu sinto muito esse ponto assim meio esquisitão dos artistas, às vezes, de se posicionar em relação ao dinheiro mesmo, a cobrar, né, a participar de coisas, né? Qual que é a contrapartida, né? Qual que é a contrapartida, né? Às vezes não tem contrapartida alguma, né? Não tem contrapartida alguma, né? E aí é Sim, eu complicado, você acho, faz isso durante um tempo, depois não faz sentido. Não eu acho faz que é um sentido, né? preconceito da nossa área, da gente, que eu também luto internamente comigo com isso, né? Da gente Sim, não saber por preço e E cair nessa, sim, né? sim. Não, você não precisa ganhar porque você está trabalhando com Tá se arte. divertindo. Tá se Alguma coisa divertindo, isso é dessas. É. brincadeira. Ó, tem toda uma dinâmica sistêmica por trás de posicionamento de dinheiro. Não vou falar aqui, que isso dá dentro da É. live, dá Ah, dentro dos meus tá. cursos. A gente Ah, conversa legal. sobre isso, a gente trabalha sobre isso. Hoje eu quero falar da Uhum. curadoria e falar Sim. de você. E já são 20:18, Jesus amado. Vamos lá, Ixi! perguntas que todo mundo quer saber. O que é um Goldsmith Alumni Sim. Ambassador? É muito Ah, tá. legal. Conta para as Ah, pessoas o que é isso. Você sempre põe no sim. seu currículo, eu acho legal. É. Olha, digamos assim, um contato da Goldsmith aqui em São Paulo, né? Agora Sim, mudou assim, digamos, mudou, né? É que assim, quando começou em 2000 e agora eu esqueci, acho que foi 2014, 2013, tinha até 2014. feiras, né? Encontrei você em feiras mostrando a Goldsmith Ah, sim. como embaixador. É, Na é, Bienal até. é, sim. Então, eles vieram com esse programa. Bom, eu me formei em 2012, né? Então eu fiquei Sim. sabendo disso a partir de 2013, 2014. Se eu não me engano, acho que foi em 2014, o, um diretor, eu não lembro do nome nem em inglês nem em português. Sim. Um dos diretores veio para cá, veio uma equipe que eles fizeram uma cerimônia no Tofik House. Tinha essa Sim. Tofik House, acho que é na Rua Sim, sim, Groenlândia, sim, né? sim. E daí ali começou então essa programação de embaixadores, pelo menos aqui no Brasil. Eu me candidatei e tal. Tem lá as pessoas do mundo inteiro que querem trabalhar E com você isso. É um foi uma trabalho das voluntário. selecionadas. Sim, é um trabalho voluntário. E que Sim. daí o que está acontecendo no momento é que anualmente a gente tem um encontro. E que Ah, que legal. daí eu faço essa As organização conexões. aqui, Tá. sim, as conexões. E também alguém que tem curiosidade sobre estudar lá, estudar na Inglaterra, estudar na Goldsmith especificamente. Sim, O meu mais forte aqui é o de artes, né? Pode vir sim. falar comigo. Algumas pessoas já me procuraram, já até Ah, tomei que legal. cafezinhos por aí, conversando Sim, sobre a Goldsmith. Eu também sou tá uma bom. entusiasta de você estudar fora, né? E Sim, principalmente assim, fui já, Londres. também é ótimo. Londres é Sim, top. É é, caro, mas é muito top. é. Bom, já que você falou de cafezinho, vamos lá. Hum. Eu falo que é a sessão caras do negócio aqui. Se você pudesse escolher um curador, um artista para um cafezinho, pode ser artista que já morreu, que está vivo, não importa. Quem que você gostaria de sentar e trocar uma figurinha, um café criativo, falar de projeto, É, qualquer pessoa, viva ou morta, não tem problema. Quem seria essa é. pessoa? Deixa eu ver aqui. Olha, Que viesse, é, pum. não eu Pode ser acho que no. músico, artista, ator, o Hélio. Aham. Trazer o Hélio para conversar com Eu você. pensei no Hélio, mas assim, o Hélio, eu tô satisfeita com os livros, sabe? Já Com o tô bem, trabalho eu tô por aqui dele. de Com- livro.
com os Não, meus Hélio, livros de gratidão, eu já tô por aqui de bibliografia. E o que ele deixou escrito, né? Eu acho Sim, é muito incrível. legal que ele deixou escrito. Anos-luz Então na frente. não vai ser o Hélio, não, porque eu acho até que seria vendo a personalidade dele, assim, eu acho até que eu não sei se eu conseguiria falar, tirar muita coisa dali, não. Mas sabe com quem que eu gostaria de falar no momento? Não sei nem se tá na minha listinha, assim. O Pablo Lafuente, que tá no no Man Rio, né? Que Sim, eu ó, é trabalhei possível. É Sim, eu trabalhei na possível. produção quando Pablo ele era Lafuente. curador. Sim. Sim, legal. A Brenda Valanzi, também do Arte Rio, que está vindo aqui para o Arte Sampa. A Fernanda Feitosa, essas pessoas eu já encontrei, né, nas feiras. Oi, Sim, oi, legal, te sim. admiro e tal, mas não teve o cafezinho. Sentar aí E, uma conversa. e com a Sim, Tamara Pellman também da parte Tamara, aí que, que é da parte. sim, Sim. que eu já Ó, quando a tô. gente faz isso, a gente joga no Ah, campo, joga para o mundo. Eu sempre falo, joga no sim. mundo, porque o CEO lá acima ouve. E você está fazendo o seu dia. É, a gente sai para trabalhar todo dia e ó, quem está o É. CEO lá olhando. Não saiu para trabalhar, dançou, né? Aham. Então, É. ele está no campo, são coisas possíveis. Aham. Quase terminando, outras perguntas também. Um big sonho. O pessoal sempre fala, com um projetão, sei lá. Sabe? Um big sonho, um grande sonho. Vale qualquer Um, coisa. Qualquer gente, coisa. quando eu, O quando eu, Rafa aqui falou que é, ele queria gravar as baleias nessas, como é que sabe? Abissais de plataforma de é, petróleo. Um projetaço doido, muito legal. Jogou no mundo. É é. isso aí. Então, o que Big eu sonho. tenho, big sonho, gente, é que eu estudei lá na Goldsmith, né? E daí eu conheci uma. Ela é curadora, a gente virou curadora depois que a gente estudou, porque a gente estudou teoria de arte contemporânea, né? O curso de curadoria lá estava sendo inaugurado, Sim. né? Tava sendo, depois que a gente saiu. E daí ela virou curadora também, e ela é italiana, e ela é muito ativa, a Júlia Casalini. E eu Mas falei, ali. gente, essa menina ainda vai ser curadora da Bienal de Veneza. E eu falei, olha, Uau! eu vou estar nessa Olha equipe só. aí. Esse é meu grande Sim. sonho. Sim, ué, É, conexões e relacionamento. sim. E Conexões e outra, fazer o dever de casa todo dia. sim, sim. E outra é ainda estudar nos Estados Unidos também. Eu Sim, gostaria de fazer, sei lá, um semestre, porque sim. estudar em Então, tem Londres foi. tempo. Foi Tem tempo. legal. Vai ter que Tem ser quando tempo. minha neném ficar É, maiorzinha. e ela vai adorar lá. Mais uma É. pergunta, dá um tempinho. Do café já falei, parará. Aí são as duas últimas. Quando dá aquela canseira, travou a criatividade. Gente, eu não consigo ter ideia alguma, porque afinal de contas, estamos numa live de diálogos criativos sistêmicos. Aham. Eu sempre faço essa pergunta. É. Como que você faz para alimentar a sua criatividade? Qual é o truque? Vale tudo. O pessoal já falou que chupar picolé com É. o cachorro, sair para passear, brincar com o filho, sei lá. É. Kátia, Fazer nunca deu assim. maratona Não, Netflix. O que que você faz quando você fala, não. ai, Não. preciso dar uma respirada e trazer. Sempre tem Olha, algo. Vou para a cozinha fazer um é, bolo, assim, sei lá, vou meditar. olha, travar assim, já me deu medo de falar assim, nossa, porque eu tô sendo requisitada para fazer curadoria, e falei, gente, se um dia acabar, então eu não tive Ah, uma não acaba, ideia, não. né? Não Mas acaba assim, porque não acaba. tem muito É artista verdade, é precisando verdade. expor, então isso não vai. Não, esse teu medo esquece. O medo Ah, está em outro lugar. é. Não, eu não tenho essa de acabar a criatividade, não tem, não tem. Não, Eu tenho que fazer o contrário, até parar de inventar coisa, porque senão vira uma procrastinação. É o contrário, eu tenho que parar de ficar inventando, porque senão eu fico inventando muito e não faço aquele, né? sim. Então não é só ter ótimas ideias, é ter a ideia e E fazer. executá-las. O Executá-las. que me cansa é o trabalho em si. O Sim. trabalho. Quando eu vou para essa parte de produção, de gerenciamento da exposição, Sim. Sim. porque sim, né? Porque eu acho que o ideal Sim, seria ter uma mas equipe faz maior. parte, né? Mas aí isso é uma dinâmica de empreendedorismo, né? A gente vai Uhum. crescendo e aí os colaboradores vão chegando, né?
Enquanto a gente não tem os colaboradores, a gente cresce e aprende. E é bacana aprender, passar por esses perrengues, porque Sim. eu também estou passando com essa coisa da Uhum. mentoria, estou crescendo aos pouquinhos, mas assim, você aprende a delegar depois. Você sabe Uhum. exatamente o que você precisa pedir para o outro fazer, porque você já Sim. ralou. E aí é bacana, porque você vai dar valor para aquilo que o outro está fazendo, porque você sabe a dificuldade que foi fazer aquilo, né? Uhum. Então não é de um ponto de, sabe, na hora que critica, né? É de um ponto de, cara, de empatia mesmo, né? Olha, entendo que é difícil, mas dá para fazer assim, assim, assim. Então a gente cresce conforme a gente vai também aprendendo isso, né? E vai delegando, e as colaborações Sim. vêm vindo. E aí eu Sim. falo isso o tempo todo. Não adianta só fazer o gostosinho, porque só o gostosinho é a criança que faz. O adulto tem que fazer aquilo Uhum. que precisa. Então a gente tem que fazer, mesmo que a gente arranque os cabelos. E aí depois fica leve. Primeira vez é difícil, segunda vez mais ou menos. E aí cada um Uhum. atravessa seus desertos, olha para as dinâmicas ocultas por trás de todas essas dificuldades que tem lá os Uhum. perrengues e É. vai, né? E só tem como crescer, gente, fazendo aquilo que precisa ser feito, não o gostosinho. Então não adianta Uhum. ficar só no ateliê pintando, achar que um dia Não. vai aparecer um curador, a Nília vai bater na É. garagem. Não tem Oi, você tá como. afim de expor? No way, José, como diria minha irmã Uhum. americana, no way, José, vai mofar aí na garagem. Você tem que fazer tudo, entendeu? Então Tem. é isso. Beijo, Obrigada, Lília, Kátia. obrigada, lindona.